Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Então, nós estamos dando continuidade na nossa meditação das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, principalmente neste mês de setembro, que é o mês dedicado à Bíblia. E o evangelho que a igreja nos propôs na sexta-feira, que meditaremos hoje, é o final do evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 33 a 39, que Jesus vai falar sobre o jejum. Diz assim: eles então lhe disseram, os fariseus e mestres da lei: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes: porventura podeis vós obrigar a jejuar os amigos do esposo, enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que o esposo lhes será tirado, então jejuarão. Propôs-lhes também esta comparação: ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo arrebentará os odres e entornar-se-á, e perder-se-ão os odres. Mas o vinho novo deve-se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Demais, ninguém que bebeu do vinho velho quer já do novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Palavra do Senhor. Então, meus queridos, o que Jesus quer dizer aqui para nós é que o jejum, ele quer realçar a importância do jejum, que naquelas circunstâncias em que os discípulos de Jesus eram acusados, não havia necessidade. Por quê? Porque os apóstolos, os discípulos, estavam com Jesus, estavam com o próprio esposo, estavam com Cristo, o ungido de Deus, né? Que é o próprio Deus. Então, naquela circunstância, não havia necessidade dos discípulos de Jesus jejuarem, assim como faziam os discípulos de João, João Batista preparava os seus discípulos para um batismo de conversão, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito menos havia necessidade do jejum para os fariseus e mestres da lei, com a finalidade que eles faziam este jejum. E qual que era a finalidade? Era o jejum por si só, um cumprimento de regras. Então, essa finalidade, é óbvio que ela não havia necessidade, não era necessária. Por quê? Porque a necessidade, a finalidade de nós praticarmos o jejum é nos unirmos a nosso Senhor Jesus Cristo. E os discípulos, os apóstolos de Jesus, estavam com ele, o Jesus histórico, o próprio Deus, o Verbo encarnado descido dos céus. E nós hoje sabemos que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, está na sua glória nos céus. Então hoje nós também somos chamados a praticarmos o jejum com a finalidade de nos unirmos a nosso Senhor Jesus Cristo, com a finalidade de nós frearmos as nossas paixões, as nossas inclinações, submetendo as nossas vontades à nossa alma, e não o contrário, porque quando as nossas vontades se sobrepõem ao que é certo, ao que a nossa alma, ao que a nossa consciência indica, a gente praticamente se comporta como animal, a gente tem comportamentos animalescos, sempre naquilo, busca do prazer, fuga da dor. E a gente acaba nos afastando, né, das cruzes que Jesus nos chama a carregarmos para quem quiser segui-lo, né? Então, o jejum é importantíssimo para nós hoje nos unirmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente, né, a igreja propõe este jejum e esta abstinência na sexta-feira. Dias que por si só são penitenciais, onde nós nos unimos o nosso sofrimento ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na sua paixão. Então, muito oportuno, né, este evangelho em que Jesus fala sobre o jejum bem na sexta-feira, um dia penitencial que nós somos chamados a nos unirmos ainda mais a nosso Senhor Jesus Cristo. E os fariseus não tinham mais por esta finalidade, então eles só cumpriam o jejum e os preceitos por
por um mero cumprimento de regras. Então não havia essa necessidade, né, que eles fizessem isso, porque isso nada mais, nada menos que pura hipocrisia. Não queriam, esqueceram a finalidade pela qual Jesus nos chama a realizarmos os jejuns, fazermos os jejuns. Então, meus queridos, que nós aprendamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós dediquemos um tempo, unamos o nosso sofrimento, as nossas dores, as dores de nosso Senhor Jesus Cristo, e façamos o jejum com esta intenção, com esta finalidade, nos unirmos a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Verbo encarnado, que veio derramar o seu preciosíssimo sangue por amor a nós, para nos redimir toda a humanidade. Amém.